Vocês professam alguma religião? Sim, eu sou católico de formação. Né? Você também? Vocês casaram na igreja e tudo? Casamos na igreja, isso. Como é que você se sente quando vê o Papa, que é o chefe da Igreja Católica, dizendo que o Lula é inocente, que foi condenado sem provas? Tudo isso aquilo. Nós temos que olhar de uma maneira muito clara. O Papa, pela crença da Igreja Católica, ele é infalível nos assuntos da fé. Então, se ele quiser me dar uma lição sobre Santíssima Trindade, a gente aceita de bom termo. Agora, quando ele se avança em assuntos políticos, ele está falando com uma pessoa comum e está dando a opinião dele. Infelizmente, os contatos que eles têm aqui na América Latina são muito relacionados a essa linha política, né? E muitas vezes contaminado por um debate ideológico. Porque, veja, ele não falou só do Lula. Pelo que eu entendi na matéria, ele mencionou também injustiça no Equador, e aí ele se refere a Rafael Correa, na Argentina, e aí... Melhor parar. Quer repetir a pergunta, talvez? Não. No Equador, pode continuar. Na Argentina, e aí ele se refere a Kirchner, na Bolívia, e aí é uma referência talvez a Morales. E então, a meu ver, a visão que o Papa tem desses assuntos da política, infelizmente, estão contaminadas por seus interlocutores. Tanto assim que ele recebeu comissões, ele mesmo afirma, recebi comissões lá no Vaticano, do Brasil, para defender o lado do Lula. E cadê o pessoal, né, a recepção do pessoal que defendia o combate à corrupção? Então a gente respeita muito a figura do Papa. Você já pediu para ser recebido pelo Papa? Você tem vontade agora de ser recebido pelo Papa, de mandar uma carta para o Papa? Não, acho que agora não seria o caso, né? E na época anterior, quando era juiz, não vou procurar o Papa para falar sobre a prisão do Lula, né? Acho que o Papa não pode se miscuir em assuntos internos de qualquer país. Além de ser o líder religioso, ele é chefe de Estado. E quando um chefe de Estado dá palpite sem conhecer os fatos sobre outro Estado, isso é grave. Isso Tá se metendo no isso assuntos pode internos. ter repercussões diplomáticas até. Vocês não acham que... por que você devolveu para ele? Okay. Não. Olha só, quando você tem um Papa, não só o Papa, mas diversas personalidades públicas que muitas vezes nem tiveram a oportunidade de ler a sentença que você emitiu lá em relação ao triplex, por exemplo, ao sítio. Influenciadores, autoridades nacionais e estrangeiras. A gente percebe que, como você falou, é uma narrativa que se constrói. Mas o PT, a esquerda, é muito boa, é muito potente na construção de narrativa. Ela é muito boa em convencer a opinião pública de que ela é moralmente superior, de que ela tem ali quase que o monopólio da verdade. Agora criaram até um fact-checking do governo. Você não acha que vocês precisam ter uma forma de reagir a isso mais consistente? Não é preciso se organizar melhor para desconstruir essa narrativa, justamente para convencer as pessoas de que elas foram manipuladas, tiveram as suas opiniões manipuladas? E acho que mais que isso, talvez, as pessoas erram, leem a manchete, acham que leram a matéria toda, lê um primeiro capítulo do livro, acha que leu a obra toda, né? Sim. Porque se informar, buscar a informação e tirar a sua própria conclusão dá trabalho. Então é muito mais fácil você simpatizar com uma pessoa que já tem uns seguidores, já é um influencer, influencia a opinião das outras pessoas, é muito mais fácil esse caminho. Só que o caminho mais fácil não sempre é o melhor e nem sempre é o correto, né? Da nossa parte, a gente mostra, né? A gente saiu da nossa zona de conforto, agora, com o mandato mais ainda. Então, a gente mostra, olha, não é bem assim, não é o que aconteceu. Muitas, claro, as pessoas aí vão dar suas consciências, né? Olha, em parte, a presença do parlamento não é para discutir o passado, é para discutir o futuro, né, e o presente, mas também é um espaço de fala para rebater essas mentiras. Agora, o próprio PT está fazendo esse trabalho por nós, porque o que a gente está vendo? Qualquer crítica que pode ser feita à Lava Jato. Mas por que rever a lei das estatais?
Por que permitir o loteamento político partidário de novo, desenfreado das estatais? Por que acabar com a prisão em segunda instância? Eu tenho visto lá na comissão, isso é interessante, no Senado, votos sistematicamente vindo do PT, de representantes do PT, contrários a qualquer avanço no combate à corrupção. Então, as pessoas podem eventualmente não gostar da Lava Jato, ou serem ludibriadas por isso, mas pensa nas atitudes presentes. Essa ação que entraram agora para cancelar as multas das empreiteiras, partidos satélites do PT. Então esses fatos já vão revelando muito quem é quem em toda essa história. 2, estive recentemente na Argentina. Tivemos reuniões lá com ex-presidentes, que são expoentes da direita ou centro-direita latino-americana. Quem? Estive lá com Sebastián Piñera, o ex-presidente do Chile, Felipe Calderón, o ex-presidente do México, Macri, o ex-presidente da Argentina, e com José Quiroga, ex-presidente da Bolívia. Está sendo formado um grupo, que estão chamando de Grupo de Liberdade, também com outros ex-presidentes da América Latina, para fazer um contraponto a essa ideologia do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, para defender uma posição da direita na América Latina, liberal, para abrir a América Latina ao mundo e se contrapor a esse fechamento. E se contrapor igualmente a algo que é importante, aos ditadores, aos 3 piratas do Caribe que nós temos, da América Latina. Quem são os 3 Maduro, Ortega e o presidente de Cuba, né? que é nem sei mais o nome dele, mas a gente sabe que é a ditadura lá ainda dos irmãos Castros, claro. Né? Embora Fidel Castro já tenha falecido. Porque a luta pela liberdade na América Latina é, de certa maneira, também a luta pela liberdade aqui no Brasil. Então, nós estamos organizando, sim, para fazer um contraponto forte a esse discurso, associado não só a países de regime fechado, mas igualmente a países que fazem vistas grossas à corrupção. Precisa de um outro Papa também, porque esse Papa que tem aí está defendendo Ortega, está defendendo Maduro. Aliás, demorou meses, até quase ano, para poder defender, para poder repudiar os ataques do Daniel Ortega aos próprios padres e bispos católicos lá na Nicarágua. Agora, isso que você está me falando é interessante, quer dizer, um contraponto, uma iniciativa internacional, regional, no caso, né? Ela é regional, de contraponto ao Foro de São Paulo, que hoje é o Grupo de Puebla, né? É o que sucedeu o Foro de São Paulo, que é o grupo criado pelo Lula lá atrás, junto com o Fidel e outros líderes de esquerda, vários deles ditadores, inclusive, e até representantes de guerrilha, né, das Farc, etc. O que você espera além desse contraponto? É um contraponto da narrativa ou vocês pretendem estabelecer algum tipo de cooperação, mecanismos de cooperação que tenham um impacto judicial? Porque a gente percebe muito, e isso também faz parte da construção da narrativa da esquerda. Eles são muito organizados no sentido de qualquer coisa vão lá na ONU, vão na OEA, vão na Comissão de Direitos Humanos, né? Vão no Supremo aqui no Brasil. Vocês pretendem avançar também em mecanismos concretos para judicializar certos debates? O que vai além simplesmente dessa aliança política? Nós precisamos nos unir aqui dentro do continente para enfrentar perigos comuns e buscar avanços conjuntos. Então, esse ano, por exemplo, nós temos a eleição na Argentina. Ali, resta claro, o mais provável é que os argentinos deem bye-bye para o Alberto Hernandes, que foi um desastre como presidente, uma inflação de mais de 100% ao ano, uma economia toda desorganizada. Sim. Então, isso vai ser um ponto importante. Temos as eleições na Venezuela, que é um cenário mais complicado, porque é um regime fechado e as garantias democráticas ali, o respeito, né, às eleições é algo um tanto quanto duvidoso, se não for favorável ao governo, já que as eleições pretéritas houveram fraude. Mas nós precisamos, por exemplo, dar visibilidade às pessoas que lutam pela liberdade e pela democracia nesses países. Então, dar visibilidade a algumas pessoas é importante. Por exemplo,
a candidata à presidência Maria Corina, lá da Venezuela. Dar visibilidade a ela também é uma forma de protegê-la. Temos a discussão na Bolívia, que temos a ex-presidente presa, a Gianni, a meu ver, presa injustamente pelo regime atual. Então é importante dar visibilidade, porque a gente não sabe também quais são os desdobramentos aqui no Brasil. Temos instituições mais fortes, mas o que nós estamos assistindo é um ataque, é um governo do presidente Lula, que vem, de certa maneira, atacando instituições, como tem feito, por exemplo, com o presidente do Banco Central aqui do Brasil. Então nós temos que nos unir para nos proteger, seja internamente ou seja na região. Quando você fala de